Fala, galera! Heber Medeiros na área, junto com vocês. E hoje nós tivemos o incrível e fantástico Payroll, né? Geralmente é uma notícia de grande impacto, de grande escala. Apenas nós não sabemos, né, com certeza, dentro dos acontecimentos destas notícias, como que elas podem impactar, mudar o mercado. Né? Qual é o seu movimento, qual é o nível de agressão, qual é a dinâmica, qual é a direção. Mas, bem-vindo às notícias, e principalmente uma destas notícias de maior impacto, de grande impacto, que é o Payroll. Eu estou mostrando isso para vocês porque teve muitas expectativas, né, para esta sexta-feira, dia 1/9, primeiro dia do mês de setembro. Né, tiveram muitas expectativas e muitas especulações. Eu não pude ficar fora do game, e é por isso que eu estou mostrando para vocês, compartilhando um pouco dessa euforia, desse momento, desse movimento aí destas notícias. Eu sempre deixo muito claro em minha observação, e foi assim que eu postei aí nas redes, para que todos tenham certos tipos de critérios, certos cuidados, quando for trabalhar em notícias. Seja ela de pouco ou de muito impacto. Até mesmo porque nós não sabemos o nível, ou o volume, ou o movimento que possa fazer. Qual é o rally em que nós vamos enfrentar aí nas notícias. Essa notícia de hoje, o Payroll, dependendo aí, né, de onde você trabalha, aconteceu aí às 9h30, horário de Brasília. Vocês estão vendo aí, vocês estão conseguindo ver, está tudo aqui na tela, vocês estão vendo aí todo o movimento que teve e ainda está acontecendo. Geralmente a sexta-feira é uma sexta-feira não de boas recordações, porque geralmente as sextas-feiras elas costumam ser negras, né? Justamente o nome já diz, porque acontecem muitas situações inconvenientes, por isso que eu sempre alerto para quando forem trabalhar nas notícias, né, todos terem um certo cuidado. Para vocês entenderem, hoje eu trabalhei apenas 81 pontos, está aí na tela, assim que começou a notícia, assim que começou a sair os números, em pouco mais de 10 segundos. Eu vou mostrar a proposta aqui para vocês. Tá? Está tudo aqui direcionado. E como que eu fiz a leitura? Até porque na notícia não tem como você ter uma exatidão ou fixar a direção do preço, porque ele pode tanto subir como ele pode cair. E ali é que nós temos que estar preparados. Volto a alertar. Temos que ter cuidado, temos que ter critérios para trabalhar. A minha entrada foi num preço de 19,489. Foi a minha entrada. A minha saída foi no preço de 19,570. Foi a minha saída. Então foi a minha entrada e a minha saída, gerando aí 80, 81 pontos. Tem a diferença aí, né, da flutuação, da variação do mercado. A minha proposta era no preço de 19,753, que seria aí mais ou menos, fazendo aqui um cálculo rápido, mais ou menos 250 pontos para 81 pontos que eu tive. Né? Foi meu TP, eu sempre tenho um TP, vou falar por quê, não é na hora que eu coloco, e o meu stop foi 19,424, foi meu stop. O stop curtinho, aí de mais ou menos 50 pontos, né, para uma média de 250 pontos. É claro que isso aqui não tem como estabelecer na hora, por isso eu vou explicar para vocês o porquê que está tudo aqui na tela. Mas o interessante é que eu consegui aceitar, né, o risco na hora do rally, porque é um rally muito grande. Vocês estão vendo que o mercado começou, subiu até aqui o preço de 19,79 da minha entrada. Foi no 48, ele subiu até o 78, 79, então foi com bastante intensidade, porém já não está mais nesses níveis de preço, ele já não está mais na casa do 19, quando começamos, ele já está na casa do 18.
Então, para vocês verem como é que é a potência. Então, eu soube aceitar e consegui fazer uma forma com que eu somasse alguns pontos. Isso que é interessante. Mas veja bem, isso tudo não estaria aqui na tela se eu não tivesse uma proposta, um planejamento, certo? Por mais que eu não deixei chegar até o meu alvo, e ele foi até o próximo do meu alvo, por mais que eu não deixasse ele chegar, mas pelo menos alguns pontos eu somei, junto com o meu stop curto. Porque é isso que tem que ser feito mesmo. Mas não foi assim de forma aleatória, galera. Eu sempre mostro para vocês que o melhor momento e ponto para que possamos trabalhar é identificando preços, pontos, fazendo as marcações. Vocês estão vendo, é isso que eu quero mostrar para vocês? Vocês estão vendo que aqui, no canto direito da tela, tem alguns preços aqui no canto direito da tela. O 19,17, que é a minha mínima do dia 18. O 19,25, que é a minha máxima. Aqui a máxima do dia 10, deixa eu mudar aqui. Desse dia 1 do 9, né, de setembro. Que foi a abertura do mercado aqui, ó. Foi justamente aqui na abertura do mercado. Foi o 19,25. Apesar de ele ter saído um pouco depois da máxima, do dia 1 do 9, mas é isso que eu quero mostrar para vocês, aqui já aconteceu próximo da notícia, né? Mas ele abriu aqui, fazendo a máxima do 19, aqui 19,25, foi aqui, né? E aqui tem a mínima do dia 29, que tudo é dessa semana, né? Praticamente aí dessa semana, que iniciou no dia, deixa eu ver aqui, no dia 28, né? Isso. Então, eu já tinha aqui as minhas marcações, percebam. Então, o que foi que eu fiz? Quando o mercado começou a oscilar aqui. Percebam que ele já começou a dar uns rateios, isso já é feito, próximo aí do acontecimento, que aqui já foi às 9h30, né? Ficou próximo do preço aqui da abertura, que foi 19,25, percebam. O que foi que eu fiz? 5 minutos antes ou 10 minutos antes, eu sempre começo a fazer as minhas marcações, as minhas especulações nos preços que eu já tenho aqui na minha tela como endereço, interpretando o mercado. E aí o que foi que eu fiz? Eu deixei um pouco a minha entrada, né, posicionei, fiz a minha ordem pendente por aqui, acima um pouco da mínima do dia 29, eu tinha um ponto para fazer essa marcação, poderia ser um pouco acima da abertura, mas eu não quis arriscar tanto, porque geralmente o payroll, o rally é muito grande, ele pode subir muito rápido, como pode cair muito rápido, então eu tinha que me preservar, por isso eu já fiz todas as marcações, por isso que já estão todas aqui na tela, porque eu já me preparei antes. Minha ordem pendente foi aqui, foi mais ou menos aqui que tem a flutuação, como eu falei para vocês, para mais para menos, alguns pips, alguns pontos para mais para menos. Na hora do rally o impacto é muito forte, ainda tem as taxas que são cobradas, então muito fortemente o preço pode, de repente, se o cara não tiver um planejamento, pode pegar na sua ordem, que no caso aqui da minha era de compra, e depois cair, deixando você aí bem diferente da proposta que você tinha montado, e de repente tomar tudo que você tinha aí de capital, e isso é muito complicado. Por isso eu já tinha preparado, aberto minha ordem, deixado minha ordem pendente, meu stop curto. Porque se ele estivesse fazendo essa variação muito forte, meu stop curto estava dentro do meu gerenciamento. Tá? Então, foi em cima dos pontos que eu trabalhei. Então, eu pensei minha ordem pendente colocar acima da mínima do dia 29, que foi um dia depois da abertura dessa semana, que foi na segunda-feira, que foi dia 28. Então, eu tinha pontos, eu tinha endereço, tinha. Não queria deixar um pouco aqui acima, para não arriscar tanto. Deixei ele na variação um pouco mais alta, mais forte. Não fiz nenhuma ordem pendente de venda, porque pelo impacto do mercado, no meu entendimento, ele já estava aí buscando aí, altas, e aí vocês podem fazer os cálculos se vocês quiserem. Tem muitas pessoas que fazem cálculos aí, fazendo uma análise mais profunda, fundamental, aí de proposta, de preço, de como foi o relatório passado, para que pudesse chegar esse relatório agora presente, mas eu não fiz isso. E aí só coloquei uma ordem mais cautelosa, pendente aqui, foi mais ou menos. Foi o que ele fez, ele subiu, não deixei seguir muito, foi aonde eu peguei meus 81 pontos, apesar dele ter avançado bastante, e depois olha o que ele fez, caiu, né, fazendo essa longa sombra, e o preço agora chegando no 1,18. Então, é mais ou menos isso que nós temos que fazer. Para quem trabalha com ordem pendente, eu só coloquei uma ordem pendente de buy, de compra. Vocês estão vendo, eu não coloquei nenhuma de venda. Não coloquei. Mas para quem
pode, para quem acredita que pode estar fazendo isso, que não foi o meu caso hoje, e eu faço, a minha pendência era aqui, fora bastante, né, do movimento do preço, para de repente não ser pego de surpresa, porque isso acontece. E aí a outra ordem pendente poderia ser abaixo, de repente, de um ponto ou de um preço que no meu caso eu trabalho com muito preço, trabalho com preço na tela, vocês estão vendo vários preços na tela, então é assim que eu faria. Mas muitas pessoas podem encontrar uma região de mínima, de repente, uma região de máxima, né? E aí eu vou colocar uma ordem pendente de compra aqui acima das máximas, que no caso eu escolhi começar pelo preço meu da abertura do mercado, desse dia 9, desse primeiro dia da semana, e aí encontrar um preço de mínima. Mas não foi o meu caso, para mim estava mais propenso, né, trabalhar com os preços que eu tinha aqui para cima, que era a abertura, a mínima do dia 29, e de repente aqui, que foi o que aconteceu, foi próximo desse preço que chegou aqui no movimento de toda essa tendência. Foi o 19,83. Então, vocês estão vendo que tudo é calculado e o preço, eles se conectam realmente, isso é que é trabalhar com preço. Então, todo esse trabalho é interessante, principalmente na notícia, porque é muito arriscado as notícias, por mais impactantes ou não que elas sejam, mas é muito arriscado se você não tiver num ponto. E eu sempre costumo falar, encontre um ponto ou um preço e negocie. Então foi o que eu fiz, encontrei um preço próximo para preservar parte do meu capital, se ele viesse com muita euforia e depois caísse, que foi aqui acima da mínima do dia 29 dessa semana. Beleza? Aqui do SDCAD não foi diferente, apesar de eu ter pegado 80 pontos ali, aqui eu não peguei tantos pontos, aqui já foi 40 pontos, mas já peguei o final dessa queda, né? Até porque quando eu terminei minha operação de 10 segundos do euro-dólar, eu vim aqui para o SDCAD. Assim como eu não podia estar com várias ordens, com vários ativos na tela. Até como eu falei para vocês, eu sou muito criterioso, é muito perigoso. Apesar de eu ter feito uma pontuação média de 81 pontos, mas com o volume que eu entrei foi bem interessante para mim, nessa sexta-feira. E aqui não foi diferente, né, galera? Eu já peguei o final, apesar de eu ter pegado o final, mais ou menos 40 pontos, também consegui fazer alguma pontuação na queda, apesar de que, de forma diferente do euro-dólar, da minha ordem pendente, aqui foi bem interessante, né? Porque o preço já estava numa queda muito forte, muito grande. Vejam bem aí, ontem, com a notícia que teve do PIB, o preço só seguiu aí a tendência. Foi o que eu pensei, ele já foi rompendo todos os alvos e níveis que eu tinha de preço na tela nesse dia, já foi rompendo tudo. E aí eu pensei, foi quando eu já coloquei aqui, mudei aqui o mercado, mudei de ativo, eu vi, não, comprar não dá. Né? Apesar dele já ter caído bastante, porque tem muitas pessoas que já compram no final e de repente o mercado volta e é muito complicado, por isso que tem que ter um planejamento. Não lembrando que é notícia, é payroll. Né? Já tive outros payrolls aí da vida com números mais expressivos do que esses que nós vimos aqui nessa sexta-feira. Mas aqui são meus pontos também, onde a minha entrada... Deixa eu pegar aqui. A minha entrada foi no 23,799 e a minha saída foi no 23,760. Né? Foi um pouco mais de 40 pontos. Mas o recado que eu quero dar para vocês, tenham cuidado, façam suas marcações, se preparem antes, pelo menos 10 minutos antes para aqueles que querem operar notícia. Trabalhem em cima das suas marcações, dos seus níveis, dos seus preços. Percebam ali na sensibilidade do movimento do mercado, coloquem uma ordem segura pendente de compra e uma ordem segura pendente de venda, aqui não foi o meu caso, e façam as suas estratégias e elaborem na hora da notícia, que nós temos que ser rápido. Por isso que foi 10 segundos para um, e o outro foi também segundos aqui para o outro. Né? 81 pontos e 10 segundos é muito para 10 segundos, né? E é muito rápido. Apesar, eu poderia ter sido um pouco mais ganancioso e ter deixado o preço chegar, mas aí a minha preocupação sempre é aquela. Em rally a gente nunca sabe, o preço pode subir, como daqui a pouco pode descer, e aí o que eu poderia ter feito, eu perdi, né? Então, apesar do volume que eu entrei, então tudo isso é calculado. Se fosse um volume pequeno, dava para segurar, mas o volume que eu entrei não foi possível segurar, e aí poderia perder tudo, poderia colocar tudo a perder aquilo que eu já estava ganhando. Então não dá para prever muito e tem que ser muito rápido, tem que ser ágil. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse trabalho, né, dessa visão aí de notícia que foi muito boa para essa sexta-feira, que foi o payroll. Até a próxima e valeu!